Nosso papo hoje é com Danilo Neves, tô brincando. É só porque toda vez que começa a entrevista assim, você fala que não. Quantas vezes uma entrevista sua já começou desse jeito? Sei lá, todas, eu acho. É porque eu acho que eu vi. Conhecido como. Eu vi algumas, eu falei, vou começar só na ironia ali pra... Mas já nem é uma novidade, que a gente pergunta na rua, a galera já até sabe. A gente fez uma brincadeira esses dias com a torcida do Botafogo e a gente falava, Danilo todo mundo sabia, a galera não sabia quem era o... Como é que é? José Antônio era mais difícil, Júnior, né? Tinha uns nomes assim mais complicadinhos. Tinha um outro, acho que o nome do Cuiabano também era um nome que a galera não... Luiz Eduardo, eu acho. Que a galera não sabia, mas Luiz Eduardo. o teu do Tiquinho já é... todo mundo já conhece, já não é mais novidade. Seguinte, Tietê, vi algumas entrevistas suas, eu sei que você tem o perfil de... Vou fazer uma entrevista séria, mostrar que sou um cara um cara que fala, mas também tem o perfil Tietê Quebrada, que é resenha. A gente quer as duas coisas, combinado? Fechou. Vamos falar um pouquinho de tudo, enfim, você pode ficar à vontade, a gente bater um papo maneiro aqui. Mas eu queria começar falando desse seu momento no Botafogo, porque eu tava olhando os números, aí eu vi, são 125 jogos pelo Botafogo, aí entrei na sua lista de clubes que você já jogou. Já 125? Pois é, e foi o número que eu vi. O número que apareceu pra mim. E eu vi que é o time que você mais jogou já na sua vida, né? Acho que a gente, no fim, fala pouco disso. Tem 2 anos, você pega esse processo desde o início. Queria que você falasse um pouquinho desse momento. O que é o Botafogo pra você? O que tem sido o Botafogo pra você? Bom, eu fico feliz por esse momento. Um tempo atrás a gente gravou com a TV Botafogo na minha casa. Falei que tinha ficado sabendo disso. Acho que é um clube que eu me identifiquei muito desde o início, até por ter sido um dos primeiros a vir, né, no início do projeto e tal. Então, acho que é muito legal viver esse momento, viver a ascensão do clube também. A gente sabe que a gente precisa também conquistar algo para solidificar tudo isso, né, para deixar algo sólido. Mas acho que a gente vem no caminho certo. Então, tem coisas muito boas para serem alcançadas. O que você vê desses 2 anos, assim, esses dias, acho que já tem 1 mês, 2 meses, o John Textor até falou sobre isso, sobre as coisas que a diferença do peso do clube de quando ele chegou, de quando ele saiu e tal. Mas o que você vê, assim, porque no fim, futebol é muito resultadista e as pessoas cobram o que você falou, né, título, enfim. Mas você que está vivendo esses 2 anos, o que você vê de evolução nesse Botafogo? Acho que diversos aspectos, né? A começar pelo respeito dos outros clubes, acho que voltou a ser uma grande força, né? As pessoas, quando a gente vai jogar contra, a gente sente isso, que eles respeitam bastante. Eu posso falar do momento que eu cheguei pra frente, né? Acho que o início foi, a gente começou, como se dizer, um retorno de um grande clube, assim, né? Uma reestruturação. Então, primeiro a gente tinha um certo nível a atingir, né, de projeto, de clube, e a gente no primeiro ano conseguiu alcançar isso, que era se manter, e depois alcançar, chegar na Sul-Americana, agora esse ano na Libertadores. Então acho que para começar o principal é devolver o devido respeito que o Botafogo merece, né? Então acho que a gente vem conseguindo isso. Então acho que a gente fica feliz, e tem outras coisas internamente no clube, né, melhorar as coisas aqui dentro, estruturalmente. Acho que vem sendo muito bem feito pelo pessoal aí que toma conta disso, fora dos gramados. Então a gente fica feliz, nosso papel é só trabalhar, pensar no jogo a jogo para poder conseguir as coisas. E esse é um momento, assim, porque eu lembro que no iníciozinho, no início não, mas há 1 mês atrás, a gente falava muito, eu até fiz uma pergunta dessa pro Arthur Jorge, como esse elenco tem volantes que no fim seriam titulares em praticamente todos os times do Brasil. E eu não estou falando de 2 titulares e 2 reservas, estou falando de 6 jogadores. Sim. Então a competitividade é muito grande. E aí a gente pega você que volta não só a ter oportunidade, mas como volta a ser titular, volta a ser capitão desse time. Parece que teve um processo de convencimento com o Arthur Jorge. Aí eu queria que você contasse como é que foi um pouquinho disso. Bom, ele chegou. A verdade é que ele chegou, né? A gente tinha passado acho que dois jogos, ou talvez. Acho que 2 mais ou menos. Meio que ficando de fora dos 11 inicial ali com o Fábio.
né, que foi o jogo do Bragantino fora, no qual a gente conseguiu a classificação para a Libertadores, né, de fato, na fase de grupos. E mais algum outro que eu não vou me recordar, não sei se do Carioca, talvez, não sei. Sou muito bom com isso, não. E depois... Nem conta comigo, que minha memória é um lixo. Então, minha memória depois, é horrorosa. Eu não me lembro quando foi a chegada dele, foi no jogo fora, contra a LDU. Isso. E eu entrei na virada, né? Tava 1-0 o jogo, acho que eu fui bem. Só que aí aconteceram 2 episódios que eu fiquei doente, né? Joguei um jogo, aí depois fiquei mal. Teve problema intestinal? Aí depois joguei outro jogo. Foi isso. Eu joguei o jogo do foi o clássico, Atlético Goianiense, primeiro. Que foi o primeiro que eu tive a oportunidade com ele de sair jogando. E aí depois eu fiquei doente por alguma coisa que eu não me lembro. E aí depois teve o clássico também que eu entrei isso, de meia. E aí fico doente também uma semana e aí foi meio difícil o início. Mas depois acho que, não sei, confio muito no processo, assim, nas coisas que Deus faz. Né? Tava tendo pouca oportunidade antes, fiquei doente, depois voltei e tive bastante oportunidade. Então, a gente tem um elenco muito qualificado, tem diversos atletas que podem jogar, né? A gente tem que entender quando não é escolhido. Óbvio que eu prefiro sempre ser escolhido, mas a gente tem que agarrar as oportunidades. Venho tendo chance um pouco mais avançado. Não é tanto a minha ali, mas quero jogar independente de onde seja. A gente falou um pouco de você recuperar a titularidade, mas aí você recupera a titularidade e também a liderança com essa faixa de capitão. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque ano passado, com tudo que aconteceu com o Botafogo, a gente ouvia muitas coisas de mas nesse grupo talvez falte uma liderança que, tenha conquistado títulos. Você tem 2 brasileiros no seu currículo, você tem 3, verdade? Porque tem o outro, o do Palmeiras e o do Galo, você estava até o fim. Sim, o outro foi vendido antes. O São Paulo você saiu antes. Não, do Palmeiras. O Palmeiras saiu antes. Você tem, enfim, vários títulos no currículo e ainda assim tinha esse papo. E quando você volta com essa liderança, assim, para um time que está novamente brigando pelo título. Quanto que você acha que o seu currículo colabora para isso? Bom, eu não gosto de falar muito de mim, assim, nem do que eu já conquistei, porque eu acho que a gente tem que demonstrar jogo após jogo e dia após dia, né? Mas claro que isso conta, né? Não dá para pagar e nem simplesmente fingir que não aconteceu, porque teve muito trabalho envolvido para isso, né? Mas eu me vejo, acho que nosso grupo nunca faltou liderança, né? Cada um tem a opinião, né? A gente sabe que de fora para dentro tem muita coisa, muita opinião alheia. A gente não pode se preocupar muito com isso, senão vai conturbar muito aqui, né? Deixa o pessoal falar esse tipo de coisa. Mas no meu caso específico, eu brinco com o pessoal que eu me vejo como uma liderança técnica, assim, eu fico brincando. Eu não sou aquele cara que vai dar aquela palavra de motivação, né, na hora da oração. Já tem esses aí, tem o Marçal, o Marlon fala muito bem. Eu vi no último vídeo também. O Marlon tava meio escondido aí. Diz que ano passado ele tava deixando pro Marçal, que tinha esse cargo aí muito forte. E esse ano ele vem assumindo isso de uma maneira muito boa, né? Fala muito bem. Eu brinco com ele que ele consegue motivar todo mundo e tal. Eu já não me vejo desse jeito, eu sou um cara mais... Apesar das pessoas me verem como um cara que não tem expressão pra nada, que é o que eu mais vejo o pessoal quando me encontra, assim, ou quando eu tenho oportunidade de falar, que parece que eu não ligo pra nada, eu ligo. Mas eu me vejo como um cara que... Sim, se precisar tecnicamente ou quando não estiver bem tecnicamente eu vou correr para ajudar e nunca vou me esconder, independente do jogo, independente se eu esteja mal ou bem naquela partida ou um momento mal ou bom. E por que e como tu acha que essa abraçadeira foi parar em você? Eu acho que eu tenho muita influência no elenco. Vai fazendo a resenha ali, né? Eu acho que eu tenho uma certa influência no elenco, né? Da minha maneira, claro. Mas eu acho que Ó, aquele palhaço lá. Eu não consigo nem ver. Vem cá que eu acabei de falar de você. Tá dizendo? Não, é gravado.
Vira a câmera ali, ó. Não grava não. Vamos falar disso agora. Para de graça, cara. Para de graça, vai. Ó, o Marlon tá passando aqui falando o quê? Grita aí, ó. Renova Tietê. Para de graça, cara. Renova Tietê. Acabei de falar dele aí para não... Tá vendo? A gente vai entrar no assunto, deixa você concluir Então, essa... acho que eu tenho uma certa influência. Claro que cada um da sua maneira. A gente tem diversos líderes, o Marlon é um. Tem outros, né, que quando iniciou o ano a gente teve uma conversa com o Thiago Nunes e ele meio que fez um grupo ali de capitães. Então, acho que cada um da sua maneira. Fico muito feliz, na real, de poder tá representando assim dessa maneira o Botafogo. A verdade é que todo mundo sabe do carinho que eu tenho, né, da identificação que eu tenho com o clube. Então, é um momento de muita alegria. Claro que é um peso também grande, né? Sim, mas não vejo como peso, vejo uma responsabilidade boa que tem que ser bem exercida, independente de quem esteja com ela. Claro que às vezes sou eu, tem o Marlon, tem outros, mas está sendo bem representado por qualquer um que use. Como é que você vê esse Botafogo em relação ao ano passado na briga pelo título? Porque se a gente olha, por exemplo, as possibilidades de janela de meio de ano, parece que é a janela mais forte, assim, que vai acontecer, e um time que já briga pela liderança. Onde você coloca o Botafogo pelo que você vive aqui dentro, pelo que você viveu ano passado? Como você enxerga o Botafogo nessa briga? Sobre o ano passado já foi, já. A gente nem pensa nisso, a gente vive o momento de agora. Acho que o nosso elenco tem, como é dito, né? Talvez não seja o melhor, talvez não seja o melhor, os melhores jogadores, o melhor treinador, como foi o que o Arthur disse também. Mas cada um sabe das suas qualidades, a gente sabe que a gente é uma equipe muito forte. Até onde a gente pode chegar, isso aí a gente deixa para o povo falar. Ele não quer, mas polêmica para quê? A gente deixa para o povo falar, a gente sabe que uma certeza que a gente pode passar por torcedor é que todos os jogos vai ter muita entrega, se não tiver a técnica, a garra não vai faltar, vai ser um time muito aguerrido, muito físico, que vai correr bastante a partida inteira. Então, é isso. A nossa aspiração é claro que a gente quer brigar por tudo que a gente dispute, mas o que vai acontecer é muito vago ainda, tá apenas começando aí e entrando no meio de algumas competições, então vamos viver o presente, que é o próximo jogo. Vocês não gostam de falar do ano passado, né? Não é que não gosta, é que já foi uma coisa que passou. Não tem por que ficar voltando, porque senão vai dar muito assunto pro povo falar, então é isso. Entendi. O problema é o assunto pro povo falar. Antes da gente só fazer uma virada aqui na entrevista, queria só que se você pudesse fazer uma comparação, assim, entre Botafogo recentemente, 3 técnicos portugueses, né? Principalmente do Luiz Castro, que teve uma resposta bem bacana com vocês, e agora o Arthur, assim, de semelhanças e diferenças. Bom, é difícil comparar, né? Qualquer um. Cada um da sua maneira, acho que todos foram importantes em algum momento. O Arthur é o atual, é o que vem sendo... Tem que falar dele porque é o que está aqui, então a gente tem comprado muita ideia, não dá para comparar. Sei que todos em algum momento tiveram a sua importância, até mesmo o Thiago também, quando iniciou o ano, né? Mas difícil fazer a comparação, não dá para fazer isso. Acho que é injusto. Vamos dar um pouquinho, então, uma pausa na entrevista chata, séria. Boa. Agora sim. Eu queria primeiro saber o seguinte de você. Eu ouço muito você falar que é do trap, eu ouvi você dizer que fazia... Aliás, o Júnior Santos fala que é do rap, ele fez um rap com a gente. Você já viu ele? Provavelmente você já viu ele... Não, já. Eu não cheguei a ver o que ele fez. Não, o que a gente fez não, mas eu queria... Dá pra avaliar a qualidade? Não. Quando a gente ganha, a gente sempre... Ainda mais se ele fizer gol, a gente tenta dar uma cutucada nele ali, que ele dá uma empolgada e ele começa a fazer rima dentro do ônibus. Mas tu acha que é boa, assim? Tu acha que... É bom pro momento. Não dá pra falar que ele vai entrar numa batalha de rima e vai ganhar. Não, porque ele diz que escreve letra. Isso aí eu já não sei. Mas pra descontrair o ambiente é muito bom. Porque assim, ao mesmo tempo que você fala que é do trap, enfim, e que fala que faz beat... Aliás, você tem algum pra mostrar? Porque se tiver, o Júnior Santos colocou aqui, na reta ele falou... Não, tem no Spotify um que eu fiz, mas é em 2017, depois nunca mais. Depois nunca mais? Não. E eu vi você tocando banjo também. No fim, qual é, assim, define aí pra gente esse perfil.
Perfil eclético. Tem muita coisa. Aí, só que a história do banjo e do cavaquinho, né? Foi porque em São Paulo meu pai não queria que eu ficasse muito na rua, brincando, jogando bola ou soltando pipa, porque era perigoso e tal em São Paulo. E aí, quando eu era, sei lá, devia ter uns 12 anos mais ou menos, ele perguntou se eu tinha interesse de fazer aula de alguma coisa para ficar menos tempo na rua. Aí eu via meu primo lá na esquina tocando Ou seja, você era do samba, era do pagode, agora tu mudou. Ah, não é que eu era. Sou eclético. Tirando o rock, que não é muito a minha, eu escuto tudo. Aprendi até a escutar as músicas do Tiquinho aí, do Hugo, do Luiz, que não escutava muito, mas ano passado não tinha como. Que cada jogo, cada vitória, eles iam colocando aquele ritmo e ficava na cabeça, então agora eu escuto também. Nadson Ferreira é top. Aí, mas tem de tudo. A história do cavaquinho é essa daí. Eu comecei a fazer aula, devia ter uns 12 anos mais ou menos. Mas aí passa por cavaquinho, violão, alguns de percussão. O mas funk também? Brincando. Porque eu quero saber quem é que tá influenciando tanto o Barbosa desse jeito. Não sei. Mas o funk não é muito a minha, não. Eu escuto porque os meninos colocam no vestiário e tal. Geralmente sou eu que comando a caixinha de som também. Ah, é? Tu é o dono da caixinha? É, a gente tem que agradar a todos, né? Ia falar, consegue? Tem que colocar o reggaeton, tudo. O reggaeton é de quem? Ué, o reggaeton eu conheço alguns também. Por em outros lugares ser jogado com o pessoal de outros países, né? Então eu conheço bastante porque eles colocam. Mas aí o reggaeton... E as músicas do Tiquinho, do Hugo... Que, também tem, esse daí é o Nadson Ferinha. É. Eu falo com ele até no Instagram. Nadson Ferinha é top, sério. Mas você não sabe então quem tá influenciando o Barbosa? Porque tô de cara, o cara chegou aqui, só ouve funk, só... Não sei nem se ele sabe o que diz as letras. Eu acho que não. Não. Porque no Carioca ele colocou umas aí que a gente falou pra ele, Barbosa, não quer apagar esse post e fazer de novo só que sem essa música, mas ele é meio doido mesmo, então ele deixou. Mas aí essa influência do funk, não sei. Tem muita rede social, né? Instagram também, alguma coisa, sempre tem dancinha, então provavelmente é isso. E deixa eu te fazer uma outra pergunta pelo seguinte, da última vez que você passou pela zona mista, eu até falei, tá bom, Tietê, você não precisa falar, porque é sempre você que fala. Essa zona mista, calma aí, o Marcão vai me matar aqui. Não tô dizendo a zona mista que o assessor traz pra gente. Eu tô dizendo a zona mista da Libertadores, que eles são obrigados a parar. Ninguém para, você é sempre o cara que para. Da última vez você falou que tava... Principalmente quando perde, né? Exatamente. Aliás, é até legal você falar isso, assim, de ter essa coisa de chegar e botar a cara, enfim, e entender a sua responsabilidade. Até por isso tem a ver com a liderança que a gente falou. É, por isso, eu não sou aquele cara que vai dar aquela palavra de motivação, mas eu sei me colocar, sei me expressar bem, né, com toda humildade, mas eu sei me expressar bem, sei quando eu tenho que falar, quando eu tenho que ouvir, então acho que tem muito disso. E pela experiência, assim, não tem como, né? Não dá pra, às vezes, colocar um mais jovem ou alguém que a gente sabe que não vai ter um temperamento muito legal e vai chegar lá e vai soltar o verbo pra depois... Mas ao mesmo tempo você se expõe mais também, né? Se a gente parar pra pensar o ano passado, que era um momento complicado, a exposição era muito mais sua, né? Também. Mas é tudo certo. Chega um momento que a gente tem que assumir isso. Mas aqui, falando disso, então eu quero te fazer uma pergunta que, enfim, vamos ver. Você vai conseguir responder essa pergunta. Qual a pergunta que nunca te fizeram e que você tem vontade de responder? Você falou, cara, essa eu queria que me fizesse. Caraca! Falei que ia ser a mais difícil, nunca me hein? fizeram? Pô, tem vontade de falar sobre isso, tinha vontade de responder e ninguém nunca me perguntou sobre. Nossa, caramba! Vou além então, hein? Não sei se eu... Sei lá, qual a minha maior frustração de vida, talvez. Ninguém nunca te perguntou sobre? Você é um cara que fala tanto sobre... De vida, não. Então qual é a sua maior frustração de vida? Minha maior frustração de vida é meus avós terem morrido antes de eu conseguir chegar onde eu cheguei. Porque, tipo, meu avô vendia saco de lixo, tinha muita necessidade, passava na casa dos meus pais pra, às vezes, pedir comida, pedir dinheiro e, tipo, às vezes não tinha pra ajudar. Então, essa com certeza é a minha maior frustração. Mas você já estava no processo de tentar ser jogador de futebol? Não, eles chegaram jovem. A ver isso? Nada? Eu era muito jovem, mas eu queria que eles tivessem vivido mais pra... Não pra ver, assim, pra ver eu jogar na TV ou algo assim, mas pra não faltar, pra não passar necessidade, sabe? Porque eu sei que, tipo, era difícil e eu via que minha mãe sofria com aquilo, né? Que eram os pais da minha mãe, então acho que essa é a minha maior frustração. Eu nunca falei disso em lugar nenhum, com 31 anos.
Viu? Pô, saiu, verdade. foi uma Mas é boa. uma coisa que eu sempre pensei. É. Se fosse, assim, acho que todos os sonhos eu já alcancei, assim, de extracampo, em campo. Talvez talvez não, meu maior sonho hoje seria ganhar uma Libertadores. Acho que de realização de carreira, assim, no outro dia, eu até brinquei com o pessoal, que teve um dia que eu sonhei, eu lembro que no sonho eu acordava, eu olhava a foto, via, aí eu... Conquistando a Libertadores? Foi um tempo atrás ou no ano passado, eu não me lembro. Sei que tipo de vida é o meu sonho, assim, pelas coisas que eu já conquistei, seria isso. Pra eu não falar que eu não tenho mais sonho nenhum, porque senão não tenho por que eu estar aqui correndo. Motivando, exato. Não tem motivação, mas acho que seria isso. Aí eu lembro que eu brinquei com o pessoal, falei, pô, sonhei, olhava o celular, via a foto, aí eu brincava, falava, parei. Tipo assim, encerrei a carreira, juro. É sério? É sério. No sonho eu falava com alguém e falei, fim do ano eu encerrei. Parei pra mim. Talvez por isso de objetivos, né? Talvez. De vida. Mas a gente tem. Não é que é uma coisa que eu sonho, é uma coisa é algo que eu aprendi com o terapeuta, né? Não eu tenho que ter um sonho para ele me pautar, não quer dizer que eu viva em prol daquilo, né? E nem que se eu não alcançar aquilo eu vá me frustrar. Mas eu tenho que ter algo para eu olhar e desejar e sonhar com aquilo para ter uma linha de que tenho uma exigência alta para... Se o meu sonho é grande, eu tenho que ter exigência grande também. Não quer dizer que se eu não alcançar aquilo, vai me frustrar, mas eu tenho que ter algo grande para sonhar. Você ainda faz terapia? Sim. Como é que você acha que isso é aceito, assim, no seu mundo, no seu dia a dia, aqui dentro, por exemplo? Quantos jogadores você conhece? Do jeito que é aceito. Não pelos outros, eu tô dizendo de fazer bem para cada um. Quantos jogadores você conhece, por exemplo, que fazem terapia? Bom, daqui, que eu tenho certeza é o Rafa, que ele é meio doidinho igual eu, assim. Marçal, às vezes, ele é meio doidinho, mas não precisa ser doidinho fazer terapia, não. Deixa eu te falar. Eu não sou doidinha, não, eu faço, tá? Não, tô brincando, tipo, pelo jeito dele, sente uma dor aqui, não sei o que, liga pro doutor e tal. Tu é assim. Não. Coitado, o telefone do doutor já até sabe. Não, seja assim, mas eu sei que eu sei o jeito do Rafa, então a gente é bem parecido, assim, agitado e tal. Não sei, todos que fazem, não sei. Mas pra mim tem uma importância grande, assim. Em 2019 eu tive um problema, né? De depressão? Que eu já falei. E desde então acho que é bom. Não quer dizer que seja... Eu aprendi muita coisa também depois disso. Tem dias que você acorda super disposto, outros não, e tá tudo certo. A gente tem que saber levar o dia a dia. Não pode ter aquele dia que você tá mal e se declina muito, e nem aquele que você tá feliz, que você acha que você vai manter daquele jeito, porque não é, né? Mas você sente por isso que a vida tem gatilhos, assim, que te levam para esse lugar e hoje você já se conhece esses gatilhos, seja na sua vida profissional ou pessoal, que podem te levar para isso? Não vejo assim, até porque se fosse assim eu teria ficado muito mal assim no ano passado também. Ano passado, por exemplo, não teve... Não, acho que gatilhos assim dessa maneira não. Mas tem certas situações que você já sabe que vão te levar para ali e você já pega o outro lado. Mas voltando para terapia, eu acho que faz muito bem para mim. Para os outros eu não sei, eu posso falar de mim. Para então. mim também. Eu já... Aumentando o coro, eu sou defensora número 1 de terapias, assim. Nossa, momentos assim de... Principalmente, eu perguntei do gatilho porque acho que quando você faz um momento longo, maior de análise, você começa a se conhecer um pouco mais. Sim, com certeza. Então você percebe as coisas que, por isso que eu te falei do ano passado, você sabe as coisas que podem te tirar daquele lugar e você fala, opa, aqui já tá, preciso controlar aqui, você já vai, faz, a ideia do autoconhecimento muito grande, né? Verdade. Mas tem certas coisas que a gente não controla, né, então... E o quanto que você acha que o ambiente do futebol gerou isso em você? O ambiente do futebol gerou isso em mim? Em que sentido? Pressão. O jogador ser olhado como número e não com todo seu contexto, seus problemas e adversidades. Só se a bola entra ou não entra, ou é muito bom ou é muito ruim. E a opinião pública muito forte. Todo esse contexto. Isso nunca vai mudar. Não adianta eu falar. Mas o quanto que isso fez você ter o processo de depressão, assim? Não vejo dessa maneira, assim, não.
no futebol. Eu não, na real, eu nunca encarei assim, até porque quando eu entro aqui é um momento que, não que eu esqueça tudo, porque a gente entra e pensa na família e tudo, até para dar aquele último pique assim, tipo, não, meu filho vai gostar ou ele precisa disso para, sei lá, para ter... A gente tem que ter algo para motivar, né? Então a gente sempre entra, mas quando eu entro aqui, os meus problemas ficam do lado de fora. Aqui é um lugar sagrado, é onde eu me sinto muito feliz. Então não vejo que o futebol me causou isso não, mas não sei o que realmente ocasionou isso. Você falou da sua fiquei infância, um tempo lá, né? não, mas eu fiquei um tempo, Na a gente ficou um Ucrânia. tempo na Ucrânia e ficava muito só, né, com a família e tal, e não tinha muito o que fazer também. Eu não sei o que... Um clima também complicado? Um clima complicado também. Um idioma... Pegar o -10 é difícil. Não, mas o idioma, eu procuro sempre aprender, absorver muita coisa. Então, com uns 4 meses mais ou menos, eu sabia pelo menos o básico ali, até para se alguém xingasse ou alguma coisa eu saber. O xingamento tem que... Porque a gente sabe que é um país que a maioria eles são de pessoas brancas e, tipo, às vezes alguém pode falar alguma coisa. Tiveram alguns casos lá mesmo, né, de racismo. Então, eu ficava com a palavra já... Falei, se alguém falar isso daí, vai ter um probleminha. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Foi tranquilo. Não, não queria não, mas daí... Já que você deu? Não, obrigada. Você falou, já que você citou aí nos casos de racismo, você tem tatuado na pele, não tem? Tem o Martin Luther King, tem mais o quê? Tem tatuagem tem a beça aí, né? Mas sobre isso, e o assim. Malcolm X. Em que momento, assim, isso despertou na sua vida, de você entender o que você vivia? Entender que você realmente sofreu... Bom, quando eu fui pra lá, eu tinha esse receio, assim, no início, mas não aconteceu nada nesse sentido. E depois também teve uma curiosidade. Eu sempre me interessei, mas aí eu fui gravar uma matéria com o Lázaro Ramos. E aí o assunto era sobre isso, porque o George Floyd, né? Tinha morrido e tal, daquela maneira que foi. E aí eu acabei me aprofundando mais ali, até por saber que ele era um ativista a importância que ele tem, a inteligência que ele tem também para se comunicar e o conhecimento que ele tem nesse aspecto e sobre isso eu tive que me aprofundar mais e aí... Você estudou? Estudei sobre isso como se fosse uma prova. Eu falei, preciso estudar para ele falar as coisas e eu saber exatamente do que ele está falando e eu ter propriedade para falar também. Então foi isso. Mas eu já tinha tatuagem já faz muito tempo. A gente, enfim, esse assunto acho que é um assunto que está muito forte. Há muito tempo é um assunto muito forte, mas no meio do futebol hoje, pelo que a gente vê com o Vinícius Júnior, que provavelmente vai ser o jogador bola de ouro e viveu muito tudo isso na Espanha. E a gente viu pela primeira vez lá a condenação de quem cometeu racismo, enfim. Top. Eu queria que você falasse um pouco disso no cenário do Brasil. Às vezes parece que aqui não digo condenação, mas o julgamento ele é até mais forte perante ao que a gente viu que o Vinícius Júnior viveu lá, mas parece que tem muita coisa ainda para andar. Como é que você vê esse cenário de atitudes práticas mesmo, né? Porque aí toda Libertadores tem um caso. A gente fala, mas sempre tem alguma coisa, né? Eu acho que alguma atitude mais drástica teria que ser tomada, né? Mas não sei, fica difícil falar. Teve o julgamento agora da Espanha que eu achei que foi top. Eu acho que todo caso deveria ser julgado assim, até porque independente de cor, de raça, de religião, nós somos todos iguais, todos seres humanos. Tem que ter o mesmo tratamento, então... Mas fica difícil falar, né, sobre a justiça no Brasil, sobre algo assim, até porque nem muito a minha. A minha opinião é essa. Eu fui já na época que teve algumas protestos ali em São Paulo, eu estava em né, de racismo e tal. O pessoal às vezes me viu e ficava meio com o pé atrás, tipo, será que é ele, se não é? E eu só dava um joinha, saiu uma fotinha e tal, mas...
É porque você estudou, provavelmente, mergulhou e entendeu a necessidade de se juntar a tudo isso, assim, né? E fazer eu acho que o jogador ele podia ser muito mais ativo, né? Em alguns aspectos, só que por essa questão de julgamento, pela questão de rede social, por ser confundido e o pessoal começar a dizer, ele tem que se preocupar em jogar futebol, não com isso e tal. Acho que o pessoal fica um pouco com receio, mas quando eu achar que eu tenho que dizer alguma coisa, quando eu achar que eu tenho que tomar alguma atitude, eu sempre vou fazer, pensando em ajudar os meus, né? Falando agora nesse aspecto, né, do povo negro, e nada para agradar ninguém, seja clube, seja torcida, seja só algo que eu me sinta bem e que eu tenho certeza que minha família vai ficar orgulhosa de eu ter tido essa atitude. E só sabe quem realmente sente, né? Você falou da Ucrânia, mas aqui no Brasil você em algum momento já sentiu? Eu já passei por isso já, em um jogo até poderia ter levado mais adiante, mas na época, como empresário, com o pessoal, a gente achou melhor não achou melhor não tinha necessidade, eu acho, acho que na época não tinha necessidade, a gente não quis levar isso para frente, até pela preocupação maior, não foi nada tão assim igual com o Vini, sabe, de ficar, só escutei mesmo o xingamento, e até porque não teria como identificar a pessoa, porque isso é difícil, né? Isso é difícil. Então, já aconteceu aqui no Brasil, mas faz muitos anos, foi no primeiro ano, se eu não me engano, no Palmeiras. E aí você entendeu que não fazia sentido levar adiante? Até porque, não que não faria sentido, faria, mas eu não tinha como 100% de, sabe, apontar a pessoa e falar, foi você então? Você falou que, enfim, você faz terapia, você trouxe esse outro assunto agora. Você encara tudo isso também como responsabilidade? Porque no fim eu já entendi que não é pelos outros, que é por você, pela sua família, isso tá muito claro. Mas numa ideia de responsabilidade social, de uma pessoa que mergulhou, entende todo o processo e que é uma figura pública. Eu acho que sim. Por isso que eu digo que quando eu tomo as atitudes é porque eu acho que eu tenho que falar, porque eu acho que eu preciso me posicionar sobre tal assunto. Mas nunca nada quando não é me perguntado ou quando eu sempre vou falar quando me é pertinente, quando eu achar que eu tenho que mais ouvir, entender ou me aprofundar para saber o outro lado da história, eu vou fazer isso, mas quando eu achar que eu tenho necessidade de me posicionar, até no caso ser uma figura pública, por ter uma certa influência, então eu acho que sim. Você falou sobre objetivos, né? Sobre a Libertadores, que você até sonhou que você se aposentaria depois. Se a Libertadores vier esse ano, você não vai se aposentar não, né? Já, vai ter um corte eu falando disso já. Não. A internet, vou falar pra vocês, a internet é muito pragmática, a gente já sabe o que vai acontecer em tudo. Mas eu não tô nem aí. Então, provavelmente vai ter um corte mesmo. Eu não tô já te garanto que vai ter esse corte. Já corta junto, eu não tô nem aí pros cortes. Isso, boa, bota isso aí, eu não tô nem aí pros cortes. Mas eu vou te falar por que eu tô fazendo essa pergunta. Você passou pela Europa, você falou sobre esse objetivo da Libertadores, mas voltar para a Europa, assim, não é também algo que te motive? Assim, alguma oportunidade assim? Porque, por exemplo, aqui no Botafogo tá perto de, sei lá, vai que, né? Você tá querendo cavar alguma coisa de qualquer jeito, né? Eu não tô querendo cavar, garoto. Que eu chateado ou feliz? Não, eu não tô querendo cavar, mas é porque assim, se você renova aqui, você pode ir, por exemplo, tem Lyon, sabe? Vai que. Não sei se é um sonho, porque beleza, conquista a Libertadores. Você é muito jovem ainda, né? Você precisa de outra motivação. Você foi pra Ucrânia, mas não sei, é sempre um sonho dos jogadores irem pra Europa. Por isso que eu tô te perguntando. Pô, eu me sinto muito privilegiado, porque no primeiro ano, quando eu cheguei no Palmeiras, a minha ambição era pelo menos estar na relação do pessoal, ir pro jogo, vivenciar aquela coisa e tal. E aí eu chego e aconteceu o que aconteceu. E aí depois eu sempre tive uma vontade de jogar não sei se na Ucrânia ou Rússia, mas, sabe, naquele lado eu via todo mundo indo pro Shakhtar e tal. Teve um ano que eu quase aconteceu de eu ir pro Shakhtar, e foi no ano que eu acabei fraturando ali o ombro, que foi no segundo ano do Palmeiras, e aí não aconteceu, mas eu sempre tive aquele negócio de, sei lá, o leste europeu, até pela posição e tal, seria talvez uma entrada mais fácil para ir para outro time, entende? E aí eu consegui isso, depois voltei,
pro São Paulo e depois consegui um sonho que era jogar no Galo e tal. Aqui também, pô, venho realizando assim muitos sonhos e objetivos meus. Por exemplo, é o clube que eu tenho uma identificação enorme, eu tenho alcançado a marca de ter mais jogos pelo Botafogo, sabe? Algo que é especial também. Só que, bom, dei toda essa girada pra me enrolar. Pra não dizer o futuro, só Deus sabe, a gente não mas sabe. então não é um grande objetivo seu, né? Não é uma coisa que te move. Não sei, se mas se aparecer, é ótimo. Nesse caminho. Ô, Tietê, você fala inglês? Não tô querendo te mandar pra nenhum lugar não, tá? Deixa eu só perguntar. Por que que Só o básico. O básico? Sabe o que eu queria saber, de curiosidade? Essa relação com o John Textor. De vez em quando ele pega, entra no ônibus, sai de dentro do ônibus e tal. Como é que é? Porque... Esse básico aí dá pra desenrolar com ele. Desenrola? Esse básico dá. Quando ele vai no vestiário é tranquilo. Mas quem é que desenrola assim? Não, se ele vier falar comigo, eu falo com ele. Talvez pode sair uma palavra ou outra, tipo de índio, né? O pessoal, meu empresário, às vezes me cobra isso daí. A mulher dele fala pra eu estudar idiomas. Eu tava fazendo francês um tempo atrás, mas eu parei. Aí, ó, tá vendo? Não, eu gosto de aprender. Árabe, agora eu tava em Dubai, lá eu aprendi algumas palavras. Algumas palavras, já ia ficar chocado, falando estudando árabe. Algumas palavras, tipo, oi, tudo bem e tal, essas coisas. Mas dá pra desenrolar então com o Textor? Não, com o Textor dá. O inglês é o mais fácil. Porque eu fico imaginando como é com vocês, porque já é uma figuraça, né? Vai comer churrasquinho do lado de fora, vai andar de skate com o torcedor, mas com vocês, tem quando ele tá... É desse jeito, claro que se ele tiver... Ele já entrou, já aconteceu dele entrar no vestiário e fazer uma cobrança firme, mas... E ninguém entender nada. Não entender, tem que entender o momento, né? Ele é o dono, então a gente sabe que sai muita coisa desse lado mais ser humano dele, né? Não tratando, tipo, da maneira que ele é como o dono de tudo, né? Sai esse lado que todo mundo tem, né? Não é porque a gente está aqui que você não vai num churrasco ou alguma coisa assim. Todo mundo tem esse lado, mas por ele ser o dono do Botafogo, se ele for pego em algum lugar, é óbvio que vão postar na internet, né? A gente sabe como é que são as redes sociais. Mas ele tem um momento certo de falar sério, de brincar. Se a gente vencer, óbvio que ele vai entrar, vai brincar, vai falar que foi uma boa partida, alguém que foi bem ele vai elogiar. Mas também quando tiver que acontecer aquela chamada dura, bronca, ele vai saber fazer, com certeza. E aí alguém traduz. Algum dos diretores, alguém do staff ali, sempre traduz. Já aconteceu de jogador traduzir alguma reunião, alguma coisa, mas quando é alguma coisa mais firme assim, o jogador fecha o bico, só escuta e o outro com um cargo maior vai traduzir. A gente fala muito do momento de SAF do Brasil, né? Mas ele tem uma figura muito forte que eu acho que para vocês dá uma sensação de clube, porque como outro qualquer, como sempre foi, porque é quase como uma figura de presidente, assim. Vocês se sentem, a gente vê agora... Eu não quero entrar em polêmica, tá? Mas a gente vê ele falando sobre tudo o que aconteceu, que vai defender vocês na justiça, e, enfim, tudo que está acontecendo e como isso move. Você acha que isso, de certa forma, para vocês mostra isso? Que você tem alguém ali defendendo e brigando por vocês fora de campo? Cara, aqui, desde que eu cheguei, o Botafogo realmente é diferente, né? Não é porque cantam isso ou porque... Que é? Me explica aí. É diferente. Esse aqui. diferente. Todo mundo é uma família, realmente. Se você não chega num bom dia, você pode esperar que o básico é algum jogador te perguntar, mas seja a moça que lava a roupa ou o cara que está limpando o chão, ele vai perguntar porque você tá com essa cara e tal. E você, com o tempo, você começa a entender. Quando eu cheguei, eu perguntei para outros atletas e eles falavam isso, você vai gostar, lá é diferente, você vai entender e tal. E não é uma família da boca para fora, né? Então, acho que aqui o ambiente ajuda em muita coisa. Acho que sabe que é o necessário para... Você estava contando um pouco da sua vida, falando de estudo e tal, e eu, na hora, pensei nisso. Assim, a gente fez um papo bem parecido com o Júnior Santos recentemente, e, a gente vê muito que ele é um cara fora da caixa, que não é tão fácil, assim, achar no futebol. A forma como ele pensa, e não é só pelo que você falou agora, mas é o que ele pensa sobre ele, sobre a vida dele, como se ele se enxerga nisso tudo, e você também, assim, né? Às vezes, unir pessoas assim, Sim, isso, né? Eu acho que o Botafogo acerta sempre
em trazer pessoas que, além do que vão render dentro do campo, são pessoas que agregam muito no sentido humano fora dele, né? Por isso que eu falo que é diferente. Se a pessoa chegar aqui achando que vai ser de uma maneira e que vai ter vaidade, que vai ter essa coisa, não tem muito aqui, a gente se ajuda muito. A gente realmente se trata assim com um carinho de como você trata alguém muito próximo seu. Então, por isso que eu digo que é diferente, seja entre os atletas ou o pessoal que prepara a comida pra gente, a gente trata com muito amor, porque a gente sabe que quando a gente vê os bastidores, às vezes passa, teve um jogo da Libertadores que a gente conseguiu a classificação fora de casa, a gente viu, tipo assim, no momento do gol, a emoção deles, porque a gente sabe que as coisas andando dentro do campo, elas vão andar, né, para todo mundo, para o pessoal que trabalha fora do campo também. Então a gente tenta deixar o ambiente o melhor possível para todo mundo estar feliz, porque a gente sabe que se todo mundo tiver com a sintonia, com a positividade e a mesma energia para as coisas boas acontecerem, a gente sabe que transforma muito mais. E a gente fez um quadro com o Júnior Santos, que eu não me lembro qual foi a resposta que ele deu de você. Eu não sei, porque a gente perguntou, tinha uma que era, se fosse um cara pra ser modelo, que não sei o que, ele falou, tem uma resposta que ele fala, eu não vou falar não porque esse cara é muito chato. Eu não vou falar, aí eu falei na hora, o Tietê, aí ele falou, mas eu não me lembro qual foi a pergunta. Mas... Cheiroso ou estiloso? Era estiloso, eu acho. Estiloso. Era o estiloso, não era? Obrigado, Júnior. Mas ele falou que não ia falar o nome, eu acho, porque você era chato demais. Ele pode achar que eu vou me achar, mas não tem essa. Mas eu me acho mesmo, e daí? Fala aí. Minha autoestima é alta mesmo. Todo mundo que me conhece mais próximo sabe. Oi, Tietê, deixa eu te fazer uma pergunta, que a gente está fazendo uma campanha nesse mês, que é o mês do orgulho LGBTQ, né? E aí a gente tá ouvindo muito dos torcedores, a gente falou muito na rua sobre mudança de postura na arquibancada, e eu tô ouvindo, e a gente ouvido de todo mundo dizer que tinha músicas que você vê a torcida cantar diferente, blá. Só que eu não fiz essa pergunta ainda para nenhum jogador, já que a gente tá num papo assim, tão falando de outras coisas fora futebol, você em algum momento percebeu no ambiente que você vivia que existia homofobia ali, de alguma forma, ou com algum outro jogador, ou com alguma pessoa que você sentia que não sentia vontade naquele ambiente, dentro, assim, de... Não, nunca reparei isso. É um tema que é pouco falado, né? É um tema que é pouco... Geralmente a gente não é perguntado muito sobre isso, não. É mais sobre futebol, sobre alguma coisa polêmica que vocês tentam pegar um gancho. Mas sobre isso a gente não... Porque, por exemplo, qual é o xingamento, né? O xingamento sempre vem também do lado sexista. Olha, tem muitos fãs aqui, né? O xingamento também vem muito para um lado sexista, né? Sim. É isso, você é viado, você é, sabe? Como de alguma forma pejorativa, sim, melhor dizendo. Só que eu acho que a gente fala pouco sobre isso no mundo do futebol. E aí é isso, né? Talvez possam existir jogadores que não tenham coragem de se assumir ou alguma coisa desse tipo, porque sabe que não vai ser bem aceito nesse meio. E esse é um assunto que a gente praticamente não toca. Bom, não tem muito o que falar sobre isso. Pô, tipo, que pode ter atletas no futebol que tem, não sei. Realmente, assim, nunca convivi com ninguém que deu pra perceber algo assim. Até porque eu respeito todos, eu não sou obrigado a concordar ou discordar com a orientação, né? A orientação das outras pessoas. Aprendi que tem que falar orientação, porque senão eu tô me expressando errado. Com a orientação. Você estuda muito, né? Com a orientação. Pega essa. Com a orientação das outras pessoas, mas eu tenho que respeitar. E nunca tratar de uma maneira diferente ou me comportar diferente, independente da orientação sexual e outras coisas que eu ou que eu siga, ou que eu não siga, ou que eu concorde ou discorde, entendeu? Eu acho que é isso. E o Júnior Santos tem razão, o cara mais estiloso do elenco é tu mesmo? Se ele falou... Eu nem lembro se é isso mesmo que ele falou, é porque você falou que é mesmo, então eu tô só jogando... ou o mais cheiroso. O mais cheiroso também? Já falei que eu tenho autoestima alta.
Eu não gosto de falar de mim como, da minha pessoa como jogador. ou Agora que eu tô alguma vendo a coisa sua unha aí, ó. Sempre tem, né? Você Agora- sempre faz. Quem é que faz essas carinhas aí? É adesivo? Esse daqui tá velho já. Tá não, velho. é na... Como que... Mas é fala? estilo, Você pronto. que é mulher... Ah, na manicure. É. Você vai na manicure, isso aí. Não, eu vou no shopping, às vezes acompanhando a esposa e tal. Aí alguma você fala, coisa. faz uma carinha aí. É, Porque esse estilo é só teu aí, né? Esse da carinha aí é, é eu só... acho que sim. Esse daqui já tá até velho já. Vou fazer outros. faz parte do É, minha maneira de viver, meu lifestyle. lifestyle. Não, a gente até ficou num papo bem sério, assim. Eu até tentei em algum momento, mas não ouvi um pô, tio. Pô, não ouvi. Você ficou o quê? Não. Aqui, ó, aqui é entrevista padrão. Entendeu? Padrão O que esporte, aconteceu que padrão- falando nisso, o que aconteceu? Porque quando eu fui no Podpah, pode falar, Ah, né? eu dos assisti. Pode falar, pode Então, falar. Aqui pode. Quando eu fui no Podpah, Eu assisti também, eu assisti e muito. A linguagem é totalmente diferente. Pô, Eu é falei bem como se eu maneiro, tivesse, é bem pô, maneiro. Eu em acho irado. Guaianazes e tal. Mas sabe o que eu acho maneiro? Porque o torcedor se identifica no fim. É, só que algumas pessoas acharam que, nossa, ele só fala gíria, não sei o quê. Pô, quem não fala, Gente, né? eu falo tudo, menos palavrão que eu não falo. Eu não Agora, posso falar o mesmo. Bom, Infelizmente, eu preciso me corrigir Pra eu nisso. falar palavrão, eu tenho que sair muito Tá irritado. do eixo, assim. Mas era uma coisa que antigamente eu não conseguia controlar. E hoje é uma coisa que eu controlo muito, assim. Muito até pra dar uma... Pra dar uma boa... Como é a palavra? Educação pro seu filho. Não, eu tô chutando aí. Não é educação, um bom Exemplo. exemplo, exatamente. Me fugiu a palavra. Exemplo pra todas as pessoas, sim, né, de pra alguma dar um bom forma. exemplo, principalmente dentro de casa pra ele, né? Então é uma coisa que eu não falo. Mas de Mas eu resto, acho maneiro, porque eu acho que o torcedor se identifica, porque o torcedor é assim. No fim, você aproxima a relação, sabe? mas não tem como eu passar numa zona mista e falar, Ah, pô, claro, tio, da óbvio. hora, não sei o quê. Ah, é entendeu? maneiro. Às vezes dá, às vezes é dá. maneiro, mas aí o povo vai falar, pô, que já tem o julgamento, né? Jogador de é. futebol, não sabe falar, não sei o quê. Não, eu falo de tudo. Gíria, se tiver que falar palavras difíceis também eu vou falar, mas só no momento certo. Aqui, como é alguma coisa, não é uma coisa que não é descontraída, mas é uma coisa que eu tenho que me expressar bem para até as pessoas entenderem que eu tenho um bom linguajar. Toma, gostou? Tá. Não, ele aprende, ele estuda pra falar e potencializar a autoconfiança dele. Porque aí depois ele coloca, tá vendo? Segura essa aí. Aí, Boa, escreve, isso aí. tudo isso, é tudo amarrado, né? Claro. O pacote é tudo Tietê. entrelaçado. Exatamente. Oi, Tietê, muito obrigada, de verdade. Acho que é bacana, às vezes, a gente vê, você sempre fala um pouco desse teu outro lado, assim. Acho que é bacana a gente falar isso e ter a oportunidade de te ouvir sobre outros assuntos, mais do que tudo, sobre a sua história, sobre a sua infância, pra gente fazer. Eu gosto muito de fazer papos assim, que colocam vocês muito além de números, né? Muito além de resultados. E é difícil, hein? Eu não gosto muito de fazer, não. Eu não sou igual o Tiquinho e o Eduardo, que nunca falam, mas prefiro ficar mais na minha. Na sua, né? Acho que eu evitei, não falei disso durante toda a entrevista, porque eu te respeito, eu sei que você não gosta de falar desse assunto. Mas certamente tudo que você passou na história, enfim, que a forma como as pessoas pegaram aquele recorte na toda a história do Diniz e tal, aquilo certamente te traz um impacto de, pô, as pessoas vão falar só daquilo. Pra que eu vou ficar... Não, posso te falar, não. Não é por isso, não. Eu sempre fui essa pessoa. Não, eu não tô dizendo por isso especificamente, eu tô dizendo pelo contexto da obra. Isso também vira um corte pra te definir. Não, Entende? como eu disse, eu não tô nem aí. Foi uma coisa que eles criaram esse apelido e às vezes usam pra... Quando a gente Usam ainda? Eu nunca mais. Às vezes usam, mas é uma coisa A torcida adversária, essas coisas, né? Eu não tô Mas nem, aí eu também. não tô nem ligando. Eu vivo a minha vida, eu sou feliz com a pessoa que eu sou. Quem me conhece sabe a maneira que eu sou, então é isso. Fala aí pra torcida do Fogão, fala aí, ó, o time que você mais vestiu a camisa, o momento que você fala que tá mais identificado. Pô, dizer que eu me sinto realmente em casa aqui. Sou muito feliz aqui. E é isso, um abraço a todos, tamo junto. Meu Deus! O quê? Fala assim, vamos conquistar essa Libertadores. Não, Meu sonho vai virar realidade. Não, prometo correr muito, me dedicar muito. E é isso. Garra e luta. E que tá feliz vestindo essa camisa. Exato. É isso. Obrigada. Olha eu sorrindo. Agora eu sério.